Hoje, dia 19 de novembro, os noticiários informam que a colaboração premiada, o acordo de colaboração premiada do ex-presidente da FETranspor, Leles Teixeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, dá conta de uma série de lideranças, autoridades, candidatos que teriam nos últimos 20 anos participado de acordos não republicanos com a FETranspor. Vai desde o ex-prefeito Eduardo Paes ao seu candidato à sucessão em 2016, deputado federal Pedro Paulo, passando pelo atual prefeito Marcelo Crivella, por membros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, por ex-presidentes da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo atual presidente Jorge Felipe. E quais serão os impactos da divulgação e desse acordo de colaboração premiada no processo político na cidade do Rio de Janeiro? É sobre isso que eu acho que a gente deveria bater um papo aqui. Uma primeira leitura indica, algumas pessoas têm falado isso nas redes sociais, nos comentários, um fortalecimento da candidatura ou da pré-candidatura do deputado federal Marcelo Freixo. Sem dúvida, a pré-candidatura de Marcelo Freixo, ela se beneficia disso até por conta do seu discurso de oposição na cidade do Rio de Janeiro, tentando inclusive aproveitar um recall das eleições de 2016, quando ele foi ao segundo turno contra o atual prefeito. Entretanto, eu diria que a pré-candidatura do deputado Freixo, ela enfrenta de antemão dois problemas cruciais. O primeiro é um discurso, a prática, as propostas que o PSOL, seu partido, tem como principais bandeiras e que ficaram como suas marcas. Isso leva a um grau de isolamento na sociedade e no eleitorado carioca, tornando-o um candidato desejado como adversário por todo o campo que vai do centro até a direita. E a segunda questão, que eu acho que é uma novidade que nós estamos vendo, a segunda questão, que é uma novidade a partir da decisão que permitiu a liberdade do ex-presidente Lula, é o discurso do deputado de querer trazer o ex-presidente para seu palanque, reforçado pelo presidente do PSOL, que indica que atribui ao ex-presidente Lula uma situação semelhante à de um craque num time de futebol. Não um técnico, mas um craque, que, portanto, tem uma posição de destaque em qualquer articulação política que se queira fazer a partir da autotitulada esquerda. Então eu diria que esses dois elementos levam à pré-candidatura do deputado Freixo uma situação paradoxal. Ela cresce em termos do discurso, do posicionamento, do reforço de suas ideias, a partir do acordo de colaboração premiada, divulgado já partes dele pela mídia, mas, de outro lado, reforça o campo oponente, do centro até a direita, como sendo a exemplo do que ocorreu em 2018, com uma candidatura anti-PSOL, anti-Freixo, qualquer que seja ela que consiga ir para o segundo turno. Em relação às outras pré-candidaturas, eu diria que a que menos se prejudica, na minha opinião, é a do atual prefeito Marcelo Crivella.
Não que não traga prejuízo, mas ele já tem o desgaste da sua gestão, que não tem sido uma gestão aprovada pela maioria da população, mas que, sendo governo, estando no exercício e reorganizando minimamente as contas e a base política, ele indica que em 2020, no primeiro semestre, pretende fazer uma série de intervenções em termos de obras públicas nas áreas de infraestrutura, de mobilidade e de saúde, que pode fazer com que ele recupere uma parte do prestígio perdido junto ao seu eleitorado, que o levou ao segundo turno em 2016 e à vitória consagradora no segundo turno, que é o eleitorado mais pobre, situado, para quem não é do Rio de Janeiro, situado nas regiões da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade. Um outro elemento que o traz como um candidato competitivo, ao contrário do que muita gente às vezes especula, dizendo que ele está carta fora do baralho, eu não considero isso. Eu considero que o prefeito Marcelo Crivella é um candidato forte a estar no segundo turno dessas eleições, que tendem a ser, inclusive, marcadas por pulverização de candidaturas, e quem está na máquina, quem está na prefeitura, sempre tem uma possibilidade de ter mais gente fazendo a sua campanha. O outro elemento é a articulação, a aproximação que ele vem fazendo objetivamente com o presidente Bolsonaro, tentando abocanhar uma parte, a aliança que ele vem empreendendo com o presidente Bolsonaro, tentando abocanhar uma parte significativa desse eleitorado que em 2018 foi eleitora do atual governador, Witzel. Ele fez isso, um primeiro movimento foi nomear na Secretaria de Segurança, de Ordem Pública do município, o Gutenberg, que é uma pessoa que tinha saído do governo Witzel numa situação politicamente ruim, de desgaste, mas que continuava sendo um interlocutor da família Bolsonaro. Então ele nomeou para a Secretaria de Ordem Pública e agora, numa visita a Brasília, numa reunião com o presidente Bolsonaro, acertou algumas parcerias. Uma no âmbito do Ministério do Turismo, que vai permitir a injeção de recursos para a recuperação do Sambódromo. E outra no plano político, quando ele, segundo saiu noticiado na imprensa, ele ofereceu a estrutura da Igreja Universal para ajudar na coleta de assinaturas com vistas à futura constituição do partido que o presidente Bolsonaro pretende criar, Aliança pelo Brasil. Então eu diria que nesse cenário decorrente das notícias da colaboração premiada do ex-presidente da FETranspor, nós temos um primeiro momento, aparentemente um fortalecimento da candidatura de Freixo, mas eu acho que ela bate num teto, e ele é o candidato, ele acaba sendo a candidatura mais desejada pelos seus adversários. Há um desgaste natural, um reforço do desgaste já vivido pelo ex-prefeito Eduardo Paes, quando candidato a governador, por sua ligação antiga com o MDB e com o esquema de poder que estava no Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. Então, associado agora a essa delação premiada, essa colaboração premiada do ex-presidente da FETranspor, com certeza isso traz um desgaste. Mesmo ele negando, como ele tem negado, em todas as vezes que o nome dele apareceu, com certeza isso, em termos de candidatura, é um problema. É um problema que ele provavelmente terá muita dificuldade de administrar. Então, o último elemento importante nessa análise é o comportamento do governador. O governador tem dado sinais não muito claros. Houve, no primeiro trimestre, uma possibilidade de parceria com o prefeito atual, que acabou se afastando, essa possibilidade. Ele se afastou e hoje é tratado como um traidor pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores, e tem se aproximado do partido DEM, do Democratas,
por intermédio da sua principal liderança nacional, que é o presidente da Câmara e deputado federal pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, que tem como candidato, como pré-candidato, Eduardo Paes. Então, não seria absurdo nós virmos mais adiante o governador Wilson Witzel, que foi o adversário no segundo turno de Eduardo Paes, e com embates bastante agressivos nos debates eleitorais e na propaganda eleitoral, e apoiar a candidatura de Eduardo Paes a prefeito do Rio de Janeiro. Tudo isso são especulações, mas que os indícios que estão se apresentando nesse final de ano, no mês de novembro, nos permitem afirmar que existem essas possibilidades. Então, esse é mais uma avaliação, uma análise que nós estamos fazendo aqui no Foco da Estratégia. Um grande abraço a todo mundo.